Como é que ficou a sua relação com a Chape? A gente está falando além das 4 linhas, um clube que também tem uma responsabilidade, não falando assim de culpabilidade, mas tem a sua responsabilidade, né? A empresa tem responsabilidade com os funcionários, com as pessoas que ficaram e precisam desse apoio, que perderam os seus provedores. Então, como é que é a sua relação com a Chape e a conduta do clube em relação a tudo que aconteceu no acidente? De maneira muito sincera. Sim, a relação, cara, a relação comigo com a Chape é uma instituição de muito respeito, né? Hoje a única pessoa que é das antigas, digamos assim, que está hoje no clube, é o presidente, que é o Ney Maidan, que na época ele não era presidente. Um cara que me visitou várias vezes, né, no hospital, enfim. Então é o único cara que nos viu lutando pela vida. Passou tudo isso, entraram pessoas novas, pessoas até de fora de Chapecó, porque a Chapecoense era muito de fazer com as pessoas da casa, né? Tanto que o Sandro Palaor era um cara da cidade, que era o presidente, o Maurinho e o Cadu, que eram os gestores ali, eram da cidade, então era muito da comunidade, né? Que depois que aconteceu tudo isso, foram buscar pessoas fora. Então, muito que as pessoas, os profissionais que ali começaram a conduzir a Chapecoense, eles não tinham um respeito, digamos assim, em relação aos nossos sobreviventes. Porque as coisas foram acontecendo e a gente foi se reconstruindo até fora do esporte, no meu caso, né? Como você citou, música, palestras, as coisas começaram a acontecer e eu comecei a circular, a frequentar lugares onde as pessoas começaram a ter ciúmes ali, né? Então, isso acabou incomodando as pessoas e da porta para fora sempre, ou melhor, da porta para fora sempre era um ídolo, né? E da porta para dentro era o tapinha nas costas, o falar mal, o fazer sacanagem. Isso não é novidade para ninguém, né? Até os outros sobreviventes, enfim, tem o mesmo relato, porque realmente aconteceu. E o que a gente sempre quis era o respeito, né? A gente estava ali para ajudar também o clube, né? Assim como o clube também poderia nos ajudar naquele momento, porque a história do clube fala por si só. Que é o quê? É o pessoal trabalhando junto, em conjunto, sem dar um passo, marcar a perna. E as coisas começaram a acontecer em 2017, a Chapecoense pegando a folha, os nomes do plantel, você via que era um forte candidato a cair, enfim, né? Até podendo fechar as portas, enfim, por tudo que aconteceu. Mas foi ali que a Chapecoense ficou, acho que em 8º colocado, né? Foi a maior pontuação, né, da história do clube. E ali os gestores que ali estavam, enfim, principalmente, né, as pessoas maiores ali do clube, eles começaram a se empolgar, né? Trazer jogadores mais caros, aquela coisa toda. Aí as coisas começaram a desandar. Aí 18 ou 19, que a Chape só não caiu porque ainda não existia a VAR, porque foi um gol irregular contra o São Paulo, acho que foi 19, se eu não me engano. Se tivesse já o VAR, ou 18, se tivesse já o VAR, cairia. Então ali foi dado ali foi uma prova que realmente teria que ter um cuidado. E 19 caiu. Você acha que a Chapecoense poderia ter tido, quando fala Chapecoense são as pessoas que comandam o clube, poderiam ter tido um comportamento diferente com as pessoas, com as vítimas, com as vítimas do acidente, e também com os familiares das vítimas? A gente está falando só de 6 sobreviventes, né? Sim. Você acha que poderia ter um comportamento diferente? Eu acho que com certeza sim, poderia ter um comportamento diferente, porque eu acho que a relação ela é muito importante, né? O relacionamento, né? Isso teve no começo e depois se desandou, né? E aí Chapecó é uma cidade maravilhosa, eu sempre falo assim, eu tenho uma história com a cidade de Chapecó, meu casamento, meu filho nasceu lá, né? Em paralelo ao clube, é uma cidade que a gente ama de paixão assim, só que daí teve muitas pessoas ali que estavam mal intencionadas, queriam falar mal, aí começou aquela situação, poxa, como tinha pessoas que tinham empresas grandes ali dentro de Chapecó, acabavam tendo aquela conexão com repórteres e coisa para falar mal do fulano. O que o fulano está fazendo? Por que o fulano ganha um valor X e não faz nada, faz isso, não faz aquilo? Sabe? Chegou um momento que teve uma premiação de uma situação a gente ganhou o Laureus
e o ano seguinte a gente foi concorrendo novamente, né? Só que eu era embaixador e eu representava o clube, só que a minha esposa estava programando meu filho, né? E aí eu não fui porque minha esposa estava de 8 para 9 meses ali e estava a qualquer momento meu filho podia nascer. E aí alguns meios de comunicação começaram a me criticar, porque filho ele podia ver todo o tempo, que era uma situação do clube, e aí foi outra pessoa representando, então algumas coisas assim que não, né? Porque aí começaram eu estava fazendo algumas palestras em paralelo a isso, então alguns meios de comunicação começaram a me criticar, porque eu não ia com a camiseta do clube, uma coisa que não tinha nada a ver com o clube, então então tu via que era por maldade, uma coisa, sabe, eu sempre fui um cara muito aberto, de querer aprender, tanto que eu fiz curso de gestão dentro do clube, na CBF, estava ali no dia a dia, eu tinha um bom relacionamento, né? Sabia, né, das minhas, eu queria muita gestão, né? Fiz o curso, mas sabia, ciente total, que eu aprenderia com as pessoas ali junto, né? Com profissionais, pessoas mais acima. Então eu iria aprender ali algumas coisas. Só que eu não me deram esse espaço. E aí com o passar do tempo eu vi que eu estava sendo, poxa, eu estou aqui só por estar. Só para dizer da porta para fora que não, a gente está amparando ele. Está amparando o Foman. E isso estava me incomodando. Tanto que a decisão de sair do clube partiu muito mais de mim do que de qualquer outra pessoa. E acabou pegando até algumas pessoas de surpresa. Porque ali eu já estava estabilizado, né, com algumas coisas dentro da cidade, né, enfim, moradia, outros negócios também que eu tinha. E aí quando eu dou a notícia que eu quero, né, não quero permanecer, enfim, que para mim não estava fazendo bem. Claro que daí, em conjunto ali a gente, né, mas partiu muito mais de mim. Né? E as pessoas, poxa, mas como assim, sabe? Então, cara, eu, como eu falei assim, Celso, eu tenho um respeito, um carinho muito grande pela instituição. Eu sempre torci, sempre vou torcer pelo bem do clube, né? Por conhecer, por viver, né? Por ter uma história com a Chapecoense, por ter história com a cidade. A gente sabe muito bem que a cidade respira muito o clube, né? Mas se você tem pessoas mal intencionadas, pessoas maldosas que vão tocar, as coisas não vão acontecer. E quando eu falo isso, poxa, hoje eu tenho um respeito muito grande pelo Ney Mariana, que é o presidente do clube. É um cara que, só que a gente perdeu o contato, a gente está há muito tempo sem se falar. O porquê eu não sei, mas eu respeito ele, eu sei que ele me respeita. Ele foi me ver no hospital, né, quando ele viu quanto que eu estava machucado, enfim, o neto atual. Só que daí outras pessoas que foram entrando acabavam não respeitando em relação assim, tá sorrindo, tá feliz, tá bem, sabe? Então elas começaram a misturar as coisas, né? E o misturar é não respeitar o profissional, a pessoa, enfim. A gente estava ali para ajudar também.